Moro a 70 quilômetros do mar. Moro a 2 horas e meia do mar. Moro a 2 ônibus e 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho. E lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço que moro onde não escolhi. Moro onde posso morar. E, às vezes, é madrugada e fica silêncio. Às vezes, é madrugada e durmo, ouvindo o barulho da água, do valão, de frente à minha casa. E acordo com a boca salgada, nos olhos 2 montes de areia. Porque quantas vezes a gente não passa pelo morador de rua, um ser humano que está em situação de rua, que pode ser muito bem meu amigo, como eu já cansei de ver, amigos meus, pessoas que cresceram comigo, estudaram comigo. Encontrei um rapaz que é lá da Zona Oeste, está morando aqui na Lapa, na rua, sabe? Então, assim, pessoas em situação de rua. Eu tava na Tijuca há pouco tempo, eu fiquei amiga de um casal que tá em situação de rua e tal. E a gente passa por eles, assim, pulando como se fosse um saco de lixo, né? Aquela coisa ali e tal. E é isso. Eu acho, eu ainda me afeto muito. A primeira vez que eu fui a Ipanema, eu fui na casa de uma amiga para um grupo de estudo. E aí ela ficou muito curiosa em saber como era onde eu morava, porque eu demorei a chegar, eu expliquei que eu morava longe. E eu ainda não tinha muito essa coisa de falar, eu sou da favela, e aí ela é o gato. Aí ela perguntou, mas como é que é lá onde você mora e tal? Tem pessoas mortas? Eu falei, sim, tem pessoas mortas em todos os lugares. Não, mas você vê gente morta? Eu vejo. No chão, assim, você passa e vê gente morta? Sim. Constantemente, sim. Não é como no filme, né? Você vê gente morta assim, o tempo todo. Então, eu falei, eu vejo gente morta. Ela falou, eu não suportaria viver num lugar onde eu sabe, com gente morta na rua. E eu falei, poxa, mas eu não suportaria exatamente viver num lugar com gente viva na rua. Isso me afeta demais, passar pelo centro da cidade, passar pela... Mas me afeta mesmo, assim, de causar aquela dor no peito, aquele aperto, assim, porque é muita gente morando na rua. E é isso, né, essas diferenças, assim, como isso não influenciar, não digo nem determinar, mas influenciar mesmo a minha escrita, né. A ideia é que todos pudessem falar por si, né, não colocar um representante de nada. Eu não quero, por exemplo, falar pela favela. Eu quero que as pessoas conheçam a favela, eu queria muito que as pessoas fossem até lá. Mas não é que a favela precisa, também tem esse pensamento, né? A favela precisa de cultura, a favela tem a cultura é conhecimento de um determinado grupo. Então, assim, não acho que a favela esteja precisando, pelo contrário, é a elite que está desinformada, é a elite cultural, não necessariamente econômica, como eu falei, que é classe média e tal, elite cultural, intelectual, que está desinformado sobre muita coisa. E eu acho mais perigoso, é claro que, assim, uma pessoa que está distante e não tem determinadas informações, ela está vulnerável. Mas ainda é muito mais perigoso uma elite que não sabe o porquê que essas pessoas não têm informações, por exemplo, para votar no Bolsonaro na vida. E, na verdade, o quanto é perigoso também essa elite se colocar no lugar para afirmar, num lugar assim, de autoridade para afirmar que essas pessoas não têm informações. Porque quando alguém do asfalto vai até o morro, fica tipo o gif do Travolta, fica perdido. Então, assim, ele ali não tem informação. Aquelas pessoas têm informações, só são informações diferentes. O que a elite tem, o que a universidade tem, a elite cultural tem, é uma informação privilegiada compartilhada com poucos. Mas, né? E a coisa do poema do mar, é isso, né? Você mostrar a distância. Quando eu postei, eu até pensei, será que não é uma coisa meio boba? Meio óbvia? Eu postei no Facebook, né? Eu falo, eu postei, as pessoas estão lá. Enfim, eu coloco sempre as minhas coisas nas redes sociais. Quase todos os meus poemas já foram postagens no Facebook. E
E eu pensei, nossa, mas é tão óbvio isso, sabe? Mas às vezes eu percebo que dizer o óbvio é o que é preciso. As pessoas não estão enxergando o óbvio. As pessoas estão pensando tanto, filosofando tanto sobre, relativizando tanto as coisas e não estão vendo o que está na cara ali, entendeu? O mar pra mim ainda é uma coisa muito forte. Eu tô aqui nesse momento, eu tô perto dele e eu tô sempre indo lá, e quando eu vejo, eu sempre tenho aquela coisa do espanto, um afeto muito bom, um afeto no sentido espinosista de afeto, porque eu realmente tô distante do mar e eu moro na cidade do Rio de Janeiro, também a cidade do Rio de Janeiro. Então mostrar isso, né? E como eu transformo em mar outras coisas que tem ali também. Como eu falei do valão, né? E não só, a gente tem o que a gente faz o nosso mar ali. Eu vi o vídeo de uma mulher, assim, amiga de uma amiga, não era vídeo compartilhado aleatório, assim, não. Que ela viu o mar pela primeira vez, ela ficava rolando na areia, assim, se jogando, sabe? Eu fico toda arrepiada, que coisa maravilhosa, se você vê o mar pela primeira vez. Minha mãe veio aqui e ela nunca tinha visto os Arcos da Lapa, então tem essa coisa, sabe? Do encontrar aquilo que sempre ouviu falar e tal. E o mar não tem como você não ter um espanto diante do mar. Eu acho que é terrível, é tão terrível que isso é um bom exemplo do como essa divisão da cidade é absurda. Você impedir uma pessoa de viver diante do mar, entendeu? Viver perto do mar. Porque só quem mora na frente do mar é quem tem muita grana, entendeu? E quem vem diariamente tem que voltar rápido para periferia porque vem para trabalhar e tem filho esperando e tem tudo. Então assim, para você ter aquele tempo diante do mar, sabe, para você estar ali, você tem que ter um privilégio econômico, você tem que ter uma série de coisas. Então acho isso muito grave, né? Você impedir a pessoa de estar até perto do mar, assim, enquanto essa divisão é cruel nesse sentido. Mas sim, ao mesmo tempo que nesse poema eu não digo, mas eu digo em outros. Tem aquele Imprecação que eu falo que exatamente é um poema de 2 versos, que é assim, que a chuva poupe as telhas pobres e mais nada. Nesses dias anunciaram um temporal que não veio e eu até fiquei brincando, parece que vai vir um tsunami, que falaram que teria ondas de 2 metros. Tomara que acabe com a Zona Sul, daí vem o pessoal da Zona Oeste, vem o pessoal da Baixada, a gente samba em cima dos escombros e pronto, toma o negócio todo, desce o morro, desce a favela, entendeu? Tem esse desejo, claro, tem esse desejo também, sabe? Não é uma coisa... A gente não tá lá sem rancor de estar lá. A gente tem consciência que a gente está separado. E não é só eu que tenho acesso à Zona Sul, que tive acesso à universidade, não. Eu tava com um rapaz no ônibus e ele falou, nossa, a gente mora na senzala mesmo, né? Um cara que não frequentou a universidade, trabalhador e tal. O Rio de Janeiro, como ele é assim, né, eu falo que não tem só a divisão morro e asfalto, é mais aqui pra Zona Sul e centro. Mas eu moro numa área de favela horizontal, então assim, você também tem a cidade partida antes e depois de Deodoro. E as pessoas não vão pra lá. Porque assim, a Baixada Fluminense, não é mais cidade do Rio de Janeiro, embora eu acho que as pessoas deveriam conhecer, mas enfim, não é mais cidade. Agora, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz ainda é cidade do Rio de Janeiro, a Zona Oeste é cidade do Rio de Janeiro. Não parece. Então acho que eu sempre marco isso. E mais uma vez, eu acho que eu fiz isso no poema. O Slam de poesia eu conheci há pouco tempo, mais ou menos 2013, eu conheci em São Paulo, que tem muitos, né? E eu já conheci a Batalha de MC, já conheci, mas o Slam me deixou realmente apaixonada. E aí a gente começou também, assim, uma galera, não eu e tal, a produzir sarau lá na Zona Oeste, na área exatamente onde eu moro, no meu bairro, Senador Camará. E eu comecei a ler, porque as pessoas faziam questão que eu lesse e tal.
Mas, de fato, a minha escrita é completamente diferente. Então eu lembro que, assim, quando alguém lia super expressivo e o pessoal, pô, 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 que é como, né, se manifesta, assim, quando tá feliz. E eu lia, a galera ficava assim... Aquele silêncio constrangedor, né? O que ela tá querendo dizer com isso? Mas eu não deixei de ler. E as pessoas continuaram me chamando pra ler também, entendeu? Tem isso, tem essa abertura. Então, eu acho que cada um... escreve diferente, né? E tem isso, né? Porque julgar, eu adoro, e eu fico emocionadíssima quando eu vejo Neide Vieira, que ganhou Islã das Minas, a primeira edição, cara, ela falando, né? Porque ela não lê, ela fala, uma poesia falada. Aquilo me emocionou muito. Então, assim, eu gosto, mas não necessariamente eu faço assim. E as pessoas aceitam o fato de eu não fazer assim. Isso é interessante também. A Nina Risse, que é uma poeta que eu adoro, ela me perguntou: ah, mas como é que você fica nesse meio termo? Porque ela também tem uma situação parecida de estar em Sarau, porque ela é da periferia, que ela é da periferia de Fortaleza, e mãe solteira, mulher negra e tal. E aí como você lê seus poemas se não são esses poemas tão gestuais? Lendo, assim, sabe? Eu também não ligo muito se não tiver uma boa recepção. Acho que as pessoas estão sempre esperando uma boa recepção. E isso não é um problema pra mim. Por exemplo, o poeta de portas fechadas, aquele que só lê pro seu grupo e que lê num lugar sempre fechado, numa livraria e tal, se as pessoas não estiverem olhando pra ele vai ficar incomodado. Quem lê em sarau, quem lê em Islã, quem fala em Islã, sabe que tem gente passando pela rua, que aquela pessoa que está passando ali vai, por exemplo, te xingar e vai interferir, vai pegar o microfone de você, e tem todas essas interferências, e não vai ficar incomodado com isso. Se for dentro da favela, vai ter um tiroteio rolando, passando traçante naquele momento, e não vai ficar incomodado com tudo isso, esses ruídos, entendeu? Ele talvez até incorpore na poesia dele. Nasci com dentes podres, coisa de família. Minha avó ficou banguela aos 26. Os tios todos têm dentadura. Criança diziam, tão bonito, mas assim não vai arrumar namorado. Eu não queria arrumar namorado. Arrumei 9 ossos quebrados. Ossos fracos, coisa de família. Disseram, Bruna, você parece que pode partir ao meio a qualquer momento. Eu quebrei muitas vezes, mas ninguém quis ver, que não quero namorados, e que meu mau hábito de não escovar os dentes é que nunca paro de comer, porque o que eu sinto não é fome, é o sentimento da fome, que talvez seja coisa de família. Nunca entendi o que é essa coisa de família. Dona Adelina nasceu em 1921 e era lavadeira. Aos 89 anos, ganhou sua primeira máquina de lavar. Quando morreu, descobriram que ela nunca ligou a máquina. Dona Adelina só sabia lavar a roupa no tanque de cimento. Adelina de Araújo Antônio foi e é a minha avó. A questão dos dentes eu acho muito interessante. Eu sempre falo de dentes e aí eu parei para pensar por que eu sempre falo de dentes, né? E tem isso, a minha avó ela perdeu os dentes muito nova, com 26 anos. E uma imagem muito forte para mim é o sorriso da minha avó, que minha avó é minha referência de afeto, de amor, que era um sorriso desdentado. E
E aí a minha mãe também perdeu os dentes muito nova, minha mãe tem 60 anos e já não tem dente nenhum. E eu tenho os dentes muito fracos, tenho os ossos muito fracos, de uma maneira geral, essa coisa da coluna que eu tô falando, sabe? Então, é uma coisa meio que geracional mesmo, dessa família que eu sequer reconheço como família, mas eu vejo que tem uma coisa genética ali, da coisa dos ossos. E a imagem dos dentes sempre me chamou muita atenção, não sei porquê. Acho que por causa da minha avó. A minha avó, ela conseguia comer tudo sem dente. Ela ficou que nem, sabe a tartaruga que não tem dente, mas fica com aquela gengiva forte, assim? Fica não, ela tem a gengiva forte, minha avó acho que... E aí ela comia o osso do frango e quebrava e comia o tutano dentro, sem dente, sabe? Então ela ficava chupando, assim. E eu lembro disso, assim, com muito carinho, com muito afeto, porque minha avó sempre foi, assim, referência de afeto pra mim, sabe? Sempre mesmo. E a minha avó pouco falava, porque ela foi aquela mulher muito oprimida, né? Ela morreu com 94 anos em 2014. E dizem que ela tinha até mais, mas só que ela só foi registrada depois que ela só teve registro de casamento, ela teve certidão de nascimento, só de casamento. Então tem isso, assim, ela falava pouco. Ela achava que ela estava incomodando sempre, ela pedia licença até para ir ao banheiro, que era o banheiro dela, inclusive. Ela passou ao banheiro, ela não queria incomodar. Era a mulher que sempre servia, ela cozinhava para todo mundo, ela limpava para todo mundo. Ela não queria ajuda. Uma vez colocaram uma empregada para ajudar e tal. Ela não quis a ajuda da menina. A menina ficava sentada, ficava no telefone e ela ficava trabalhando. Então, assim, ela realmente não queria. Ela queria fazer aquilo. E os filhos já velhos, com 70 anos, ela 90, e ela lá lavando roupa à mão no tanque de cimento, porque ela era lavadeira, né? Ela começou a lavar desde criança, desde 5 anos de idade. Então os filhos já eram idosos e ela lavando as roupas deles. E era isso, assim, ela cuidava deles até bem velha, até morrer, na verdade. Só nos últimos 3 anos que ela não saiu da cama. Aí sim ela foi cuidada pelo filho mais velho. Na verdade, ele só pôde estudar porque ela cuidou dele desde a infância, sabe? As mulheres, né, sempre cuidavam dos irmãos e tal. Ele era o único homem, então ele podia estudar. Ela teve que abandonar. E aí ele conseguiu lá fazer um livrinho, enfim. E aí ela mal aparece ali. Isso me deu um certo rancor, sabe? Eu falei, não, eu tenho que contar a história da minha avó, que a história da minha avó não é isso, não é uma linha dizendo que ela acabou com a vida dela por amor aos filhos, mas os filhos retribuíram. Nem retribuíram, eles nem estavam presentes na vida delas. Minha avó morreu sozinha, chorando, gritando pelos filhos, e os filhos ali do lado. Enfim, foi uma história muito difícil de vida. E eu acho que vale a pena ser contada como muitas outras, né? Ela ganhou uma máquina de lavar e ela não quis. Ela não sabia. Essa coisa de tecnologia é engraçada, minha avó, porque o bairro Bangu, né, nasceu em torno da fábrica Bangu. E eu estudei numa escola que tinha sido um matadouro, que é a FATEC de Santa Cruz. E a minha avó, ela não tinha consciência dessas coisas, que as coisas tinham mudado, na verdade, como naquele filme Adeus Lenin, sabe? Então, quando eu saía, ela perguntava, você vai pegar o bonde? Ou então, você tem passado pela fábrica ali de Bangu? E a fábrica virou um shopping. E o matadouro virou uma escola. E ela perguntava, você conhece o matadouro? Eu conheço muito bem, tô lá quase todo dia. Sabe, tava lá dentro, mas já era uma escola. Então tudo tinha mudado, ela não sabia, porque ela já não tava mais saindo de casa e tal, tava impossibilitada de andar, ela se perdia. E eu falando da minha avó e tal, que nunca apareceria num livro, por exemplo, nunca teria um nome na TV ou no jornal, entendeu? E é isso, eu acho muito importante nesse sentido, porque são histórias incríveis que a gente nunca vai saber, né? Os livros autobiográficos aí não são deles. Bom, eu também desenho e foi uma coisa que começou muito recentemente, assim, enfim, faz pouco tempo. Foi em 2014 e
Eu acho que antes, assim, 2012, 2013, eu tava no mestrado, eu tava escrevendo a dissertação, aí era muito essa coisa da pressão da escrita, sabe? Eu não tava conseguindo produzir poesia, eu dava aula de língua portuguesa, minha avó tava muito doente e eu precisava fazer alguma coisa que fugisse da escrita, mas que me fizesse também sentir que eu tava no movimento, assim, que eu tava produzindo algo. E aí eu comecei a arriscar a coisa do desenho. E como eu tive essa leitura, como eu falei antes, muito imagética, né, de pouco papel, de ler pouco no papel, mas de estar sempre observando, a coisa do silêncio da infância foi muito importante para mim, porque quando eu era criança, acreditavam que eu era muda. Eu não falava, as pessoas na rua achavam que eu era muda, eu simplesmente não falava, porque eu tinha uma coisa que era metade timidez, metade ou mais da metade opressão mesmo. A minha mãe brigava comigo, ela falava pra eu não falar e tal, tava sempre apanhando. E aí eu ficava muito calado na casa das pessoas pra não incomodar, não queria incomodar. Então como eu era uma criança que não falava, não tinha amigos, eu tava sempre observando, tava sempre ouvindo, então eu tava sempre recebendo, e isso também eu considero leitura, sabe? E aí agora eu sinto a necessidade de colocar isso. E aí, como tava faltando a poesia escrita naquele momento, eu falei, vou tentar algo diferente. E aí foi quando eu comecei com desenho. E como ele entrou no livro, foi uma coisa mais pra encher linguiça mesmo, porque o livro tinha poucos poemas, eu escrevi em pouca quantidade. E aí eu pensei que colocar uns desenhos ali, acho que alguém sugeriu isso, se eu não me engano, talvez o próprio o próprio editor, eu não lembro. E aí eu coloquei uns desenhos que não tinham uma resolução boa, a imagem, sabe, rascunhos, eu não tenho mais os originais, rabiscos mesmo, assim, uma coisa sem técnica, que estava feita com material precário, giz de cera, e outros não, outros com lápis aquarelável, porque nem aquarela eu tinha, nem aquela de Faber-Castell eu tinha. Não era porque eu não tinha dinheiro pra comprar, porque eu não tinha mesmo, porque eu não tinha me pensado desenhista. E aí eu fui e misturei, e aí a Nina Risi, que escreveu o prefácio do livro, enxergou aquilo como poemas. Também achei muito interessante essa ideia, porque eu acho que são de verdade poemas. E aí alguém percebeu que dialogava com os poemas depois de eu ter publicado, e eu não pensei dessa forma. Eu achava exatamente o contrário, eu achava que os desenhos não tinham nada a ver com os poemas. E as pessoas falaram que tinha tudo a ver. E aí que bom, né, que tinha a ver, porque eu não imaginava que... E é isso, então eu continuei desenhando até por uma questão de ganhar um dinheirinho, e algumas pessoas me ajudavam comprando e tal. Isso estimulou um pouco, umas pessoas me deram material, nunca precisei comprar, me deram material. E aí eu faço uns desenhos, ainda tô na experimentação, na descoberta de uma marca própria, sabe? No sentido de você olhar e identificar aquilo ali é meu desenho, eu ainda tô descobrindo isso, mas é uma coisa que eu gosto, me dá prazer real, assim, desenhar, eu gosto muito. E eu acho que isso tem a ver comigo, então tem a ver nesse sentido de serem os dois excessivos também, mas eu pensava que não tivesse a ver, porque eu acho que todos os desenhos têm a coisa da mulher e da violência contra o corpo mulher, e eu não acho que todos os poemas tenham isso. Tem outros poemas que nem chegam nessa coisa da mulher, e muito menos na violação do corpo e tal. Então eu acho que os desenhos sim são mais temáticos, eles têm uma coerência entre si de tema, e que eu achava que não tinha a ver com os poemas, mas de alguma forma teve. E isso da cor que eu tinha falado antes, que eu acho interessante falar assim, sempre foi uma questão pra mim, a coisa da cor, porque eu tinha medo das cores, de colocar as cores, porque quando eu era criança eu tava desenhando uma vez, aí uma professora me obrigou a desenhar um número 4 de vermelho, pintar o número 4 de vermelho, era um 4 grande, né, um 4 vazado, assim, pra pintar.
Só que eu sempre vi cores em números, e isso é uma coisa que pra mim sempre foi muito perturbadora, sempre causou muito estranhamento em mim, e eu sabia que ia causar nas outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que acha, a Bruna quer causar, que é isso. É porque não, é porque hoje eu assumo toda a minha esquizofrenia, mas eu fui uma criança que eu fui podada nesse sentido, entendeu? Eu fui uma adolescente podada nesse sentido, eu tentava me encaixar. E eu sempre tive isso, eu enxergo cores nos números. E eu achava que se eu falasse para as pessoas iam me ignorar, as pessoas iam querer ficar perto. E de fato tudo que é estranho, tudo que não tá ali dentro de um padrão, né, e afasta mesmo as pessoas. E aí eu acho que é isso, assim, eu tinha que desenhar de uma cor que eu não achava que era a cor daquilo. E aí eu chorava, então eu acabava não desenhando. Então quando eu tive a liberdade de fazer os meus próprios desenhos, eu coloquei os números que eu queria, que na verdade são as cores, né? Então, que na verdade é número, que é cor, que é linguagem também, que é poema também, é tudo uma coisa só, não separo muito, eu não vejo essa separação, sabe? Isso é desenho, isso é poesia, isso é tudo gesto, né? De alguma forma, é tudo movimento, é tudo linguagem. Acho que é isso. Quando eu uso a rede social, por exemplo, para falar de alguma coisa muito íntima, e aí vem aquele monte de amigo me falar, mas Bruna, você não tem que falar sobre isso, porque não sei o que, você está se expondo e tal. Eu vejo zilhões de comentários e pessoas vindo em inbox, e quando eu falo em eventos também, pessoas vêm me procurar depois para falar, nossa, eu passei sobre isso, e que bom que você está falando, sabe? E aí tem um momento que você fica, será que vale a pena mesmo, né? Eu sou muito criticada o tempo todo por me expor excessivamente, quando na verdade você tá sempre, todo mundo tá sempre fazendo recorte. É claro que eu tô expondo o que de alguma forma eu acho que eu devo expor, porque eu espero que quem veja aquilo, ou leia, porque não precisa ser necessariamente escrito, tenha uma identificação. Então, assim, eu nunca exponho uma situação pessoal pelo pessoal, eu exponho porque como é uma situação pessoal que muita gente provavelmente vivenciou, sabe, é um motivo, na verdade pensando no coletivo mesmo, sabe, de sim, eu me sinto numa responsabilidade, eu me sinto de fazer isso. O abafado, do deixar aquilo que é invisibilizado aparecer, eu concordo que tem isso, assim, é nesse sentido, mas eu não digo que é um desabafo como se fosse uma terapia, entende? Eu não vejo nesse sentido, não. Mas em nenhum momento eu escrevo pra me sentir melhor. Até porque a gente sabe que não dá pra sentir melhor fazendo poesia, gente. Senão a gente escolheria outra coisa, sabe? Pra me sentir melhor, eu vou viajar, vou fazer sexo, vou fazer outra coisa, não vou fazer poesia. Poesia também não tem que ser necessariamente uma autodestruição. Não sei. Quando eu falo que não é poema, porque eu quis denunciar mesmo uma situação que eu nunca tinha falado sobre. Não é por desclassificar ele, entendeu? E aí depois eu falei, não quero expor agora, sabe? Deixa isso pra lá. Mas assim, tô falando, naquele momento, quando eu escrevi com tanta raiva, sabe? Que eu não coloquei ali como um poema, mas claro que pode ser, assim, isso não cabe a mim, assim. Mas foi eu não sei, todos os meus poemas foram anti-postagens de Facebook. Do Facebook, do dia 28 de dezembro de 2018. Quando eu era pequena, o meu pai esfregava o pau na minha bunda e depois chorava. Ele sempre chorava, pedindo desculpas. Quando eu era pequena, o meu pai cuidava de mim. Me ensinava a ler, andar de bicicleta, porque a minha mãe estava ocupada, sendo deprimida. O meu pai nunca deprimia, mesmo cansado do bife. Trabalhar 18 horas como motorista de ônibus chamava bife. Meu pai toda noite ia no meu quarto e dizia: "Te amo, filha",
lambendo a minha orelha. Uma vez mordeu, tão forte que sangrou. Ele chorou e pediu desculpas. Eu disse: não dói, pai, não fica triste. E meu pai chorou mais, depois que eu disse: não chora. Eu não entendi. Eu não entendo. Porque estou quebrando linhas, se isso não é um poema. É uma denúncia inútil, agora que meu pai é velho e não cuida mais de mim, nem esfrega o pau na minha bunda. Aquilo que eu publiquei eu nem considerei um poema mesmo, vou dar uma olhada, mas eu tenho uns que inclusive são bem mais voltados para coisa da que você não sei se é autobiográfico, não sei se é autoficcional, mas que tem uma coisa do real ali mais forte, né? E é interessante você pensar nisso. Gostei muito desse projeto. Porque, assim, quando eu entrei em 2004 na universidade, eu lembro que a poesia panfletária, não a poesia política, porque eu acho que já tinha chegado a uma conclusão de que toda poesia é política, né? Todo mundo concordava nesse sentido, mas a poesia mais panfletária era menor, né? Era inferior, essa coisa da arte engajada. Eu lembro que o pessoal falava isso. E isso estava muito presente na poesia da rua, né? Que é a poesia do slam, que é a poesia do sarau, que já existe há muito tempo e o pessoal só está observando agora. Então eu acho que também tem a ver com esse diálogo aí. E eu mesma, que fui moldada na academia, eu lembro que eu tinha um puta pé atrás, porque a primeira vez que uma menina falou assim, em tom até elogiando mesmo, falou: ah, a Bruna é uma excelente, sei lá, poeta realista. Eu fiquei: porra, eu não sou uma poeta realista. Aí eu fiquei assim: não, não é verdade e tal. E fiquei mal, assim, com isso. Depois eu pensei: mas por que eu tô ficando mal com isso, sabe? Não é uma crítica. E aí eu escrevi alguns. O próximo livro, se sair, ele vai ser bem diferente do não, assim. E tá bem mais, a linguagem bem mais. é, eu não sei, bem mais seca mesmo, assim. Não tem um trabalho de linguagem e tem muito mais essa coisa do. Tem tanto ali a experiência que tem os trechos que são em prosa que eu falo de coisas que eu vivi ou coisas que eu vi também.